Glória a Deus. O sal da igreja com a paz do Senhor? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero começar lendo a palavra do Senhor em Juízes, aleluia. Capítulo 4, no versículo 1. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Juízes, no capítulo 4, no versículo 1. Glória a Deus. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, um libertador. Glória a Deus. E vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azon, e Cícera era o capitão do exército, o qual então habitava em Azorete de gentios. Glória a Deus. Deus é fiel. No capítulo 5, no versículo 24, aleluia. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Aleluia, Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor, o Senhor me dá um tema. Aleluia, da palavra do Senhor. E nessa noite, o tema da palavra, afasta-se do medo e tenha coragem de enfrentar o inimigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje vamos aprender, aleluia, a obediência, a fé, a coragem, aleluia, na vida de uma mulher. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não somente porque ela era uma mulher, mas ela foi levantada para ajudar, aleluia, os soldados para pelejar na guerra. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que ele levantou, aleluia, cada exército tinha um capitão. Aleluia. Lá em Josué, o Senhor levantou Josué, quando Moisés morreu, para liderar, aleluia, aqueles guerreiros, os exércitos, treinaram para a guerra, para proteger a cidade de Israel. Quando a palavra do Senhor fala em Israel, está falando do povo de Deus. O povo de Deus, ele é acostumado a ter um rei, a ter um comandante para lidar com, para ensinar o caminho. Quando este morria ou saía, desviava do caminho, não tinha ninguém para conduzir, o povo esquecia de Deus, o Deus dos céus, e voltava a adorar deuses da terra. Voltaram a adorar, idolatrar imagens de escultura na terra. Então Josué morreu, aleluia, mas não deixou herdeiros, não deixou sucedores, aleluia, ele não capacitou outro líder, aleluia, um outro rei, um outro capitão para lidar com aquele exército. Aleluia. Sempre quando há um rei, há um herdeiro. Há o seu filho que herda como rei, há outro selecionado para a guerra, mas Josué morreu e não teve. Então o Senhor, aleluia, levantou um homem chamado Eude, aleluia, a qual ele foi para a guerra. Aleluia. Porque o povo era escravizado, eles não tinham entendimento. Aleluia. Como nos dias de hoje, nós temos um pastor que guia a casa do Senhor, a igreja. Se nós não ouvimos alguém pregar aqui no altar, a gente fica olhando para como que vai ser o culto hoje. Quem vai ter coragem de vir pregar? Quem vai cantar?
Como? Aleluia. Quem vai ter a coragem? Vamos ficar um olhando para o outro. Mas, antigamente, tinha alguém que se levantava para ter autoridade, para lidar com aquilo, com aqueles exércitos, para lidar, aleluia, para ensinar aquele povo. Então, o Senhor levantou um homem chamado Eude. Então, ele enfrentou, ele levou o título como um libertador. O exército do Senhor temia de lutar contra as guerras. Aleluia. Ou nos dias de hoje nós vemos muitas guerras acontecer. A gente vê os jornais, os noticiários, ficamos assustados. Aleluia. Mas é o cumprimento da palavra do Senhor. Aleluia. E a gente já está acostumado a ouvir que guerras e guerras nunca cessam, o milagre não vem, a prova vem, o deserto. Estamos cansados de ouvir isso. Mas eu tenho uma palavra que o Senhor deixou agora no meu coração. Que no meio do deserto haverá milagre. Que no meio da luta haverá milagre sim. Aleluia. Muitas vezes nos dias de hoje a gente vê a luta de cada dia que passamos, mas haverá milagres no meio dela. A gente olha as preocupações do dia a dia e a gente não sabe resolvê-las. A gente fica preocupado, até às vezes reclama, mas o Senhor lhe dá sabedoria para que ele que ora e joelha e pede direção aos céus. Aleluia. E naquele momento de guerra, aquele povo não sabia pedir direção, porque eles queriam ver alguém ensinar a eles. Como vai ter coragem de lidar com aqueles inimigos? Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor falou para Eude: você vai ser o libertador. Glórias a Deus. Então, chegou um dia que Eude morreu também. Mas não tinha ninguém para, aleluia, novamente, não tinha ninguém que ficou como herdeiro. Não tinha ninguém que ficou para liderar aquele exército. Aleluia, o povo tinha armadura, o povo tinha escudo, mas o povo não tinha coragem. Aleluia. Aqui na frente da palavra do Senhor vai dizer, aleluia, sobre carros fortes. Em Salmos, no capítulo 20, vai dizer, uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas o Senhor, não, aleluia, o Senhor lhe proverá. A palavra do Senhor lhe proverá. Então, quando as pessoas confiam nos carros, nas espadas, nos escudos, elas estão pensando que aquilo vai proteger elas. Mas e a coragem não estava com eles. A fé não estava com eles. Eles não estavam prontos. Aparentemente tinha aquele exército pronto para lutar, mas não tinha coragem para enfrentar o inimigo. Então assim, aleluia, um homem chamado Cícera, ele era o capitão daquele exército inimigo. 20 anos ele escravidou o povo de Israel. Por 20 anos ele escravizou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, era da tribo de Jabim, que era um rei de Canaã. Ele era muito famoso, muito, aleluia, grande na sociedade. E antigamente o povo temia, respeitava muito esse povo. Por isso que o povo de Israel estava perecendo, porque eles esqueceram que Deus era maior do que qualquer rei, do que qualquer tribo, do que qualquer nação, do que qualquer cidade, aleluia, que mandasse, aleluia, contra eles. Aleluia, Jesus. Mas Cícera, ele tinha estratégias. Cícera era um homem que ele comandava um exército para guerrear contra o povo de Deus. Ele tinha estratégias para amedrontar. Como o povo estava frágil, eles estavam com espada, com tudo pronto para lutar, mas eles estavam frágeis, estavam com medo, não tinha ninguém para orientá-los. Como é que vai ser essa guerra? Não tem ninguém para nos ajudar, não temos um líder. Então, Cícera, ele tinha estratégia. Aleluia. No versículo 3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Essa era a estratégia de Cícera. Ele tinha muitos carros, muitos cavalos, e
E antigamente os carros tinha correntes, tinha aquelas coisas que quando eles saíam no deserto fazia aqueles barulhos. E aqueles barulhos grandes, imagina, 900 carros, aleluia, aquele monte de barulho na rua, no deserto, nos dias de hoje na rua, imagina, aquele monte de barulho. E você não tem ninguém para te proteger. Porque eles tinham esquecido de Deus, então eles estavam lá com medo. E aquele barulho incentivava mais ainda eles a ter medo. O inimigo ele tinha estratégia para enfraquecer. Então o povo de Deus se escondia e fugia da guerra. Mas um dia mudou. Aleluia. 20 anos de sofrimento, 20 anos de medo, aleluia. Afaste-se do medo e tenha coragem de enfrentar o teu inimigo, aleluia. Novamente o Senhor fala, glória a Deus. Tenha coragem de enfrentar o inimigo. Então 20 anos eles tinham medo, aleluia. 20 anos eles sofriam. Lamentamente, violentamente, oprimidos, aleluia, tristes, preocupados, com medo, não viviam, se escondiam, deixavam o inimigo reinar, aleluia. Muitas vezes a gente está assim em casa, aleluia, no trabalho, na rua. Isso é normal do ser humano, se preocupar na luta de cada dia, aleluia. Mas não esqueça que a opressão, ela tem libertação. A opressão, ela tem cura. Porque o sangue de Jesus, ele cura, ele liberta e transforma. Pois o Senhor levantou uma mulher chamada Débora, uma juíza, uma intercessora no meio dos filisteus, no meio do povo de Deus. Aleluia, pois ela não somente era uma mulher guerreira, ela tinha habilidade na guerra. Antigamente as mulheres eram valorizadas por ter filhos, casavam, tinha filhos, ela era honrada, como se fosse mulher de rei ou fosse mulher de soldado. Normalmente a honra dela era ser mãe, e aquelas que não tinham filho, que a madre era cerrada, elas não tinham valor, aleluia, elas eram desprezadas e não entravam na história, aleluia, glória a Deus. Mas nesse dia o Senhor levantou uma mulher, aleluia, que não tinha capacidade de poder entrar na guerra, porque as regras eram somente os cavaleiros, as regras eram somente os homens a lutarem na guerra. Mas o Senhor levantou uma mulher chamada Débora, com espada, com escudo, mas com fé, com coragem, com obediência. E ela era profetisa do Senhor. Ela não tinha medo de falar. Ela abria a boca e acontecia por ordem divina. Glória a Deus. No capítulo 4 vai dizer, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Aleluia. Glória a Deus. Como o povo estava oprimido, então eles observaram ela. Aleluia. Ela habitava debaixo de palmeiras. Aleluia. E ali ela ficava guerreando, discutindo as guerras, aconselhando aquele povo que estava de baixa fé. Aleluia. Pecaminoso, estava desorientado, não sabia seguir o caminho reto. Glória a Deus. Então, Débora chamou Baraque, aleluia, um homem, um guerreiro da guerra, aleluia, do exército de Israel, do povo de Deus. Pois Baraque era um soldado muito valente, mas ele também estava escondido no meio da multidão. Ele estava escondido no meio daquele povo, medroso, aleluia, temente, oprimido. Mas Deus enviou Débora para encorajá-lo. Vai para a guerra. Baraque vai para a guerra porque o Senhor colocou os inimigos nas tuas mãos. Então Baraque ainda temia. Por causa da tua fraqueza, aleluia, ele chamou dessa forma. Então eu irei para a guerra, se fores comigo.
Aleluia. Imagina uma mulher no meio de muitos soldados, no meio de uma guerra, lutando. Glória a Deus, aleluia. Mas era somente Deus dentro daquela mulher. Glórias a Deus. Era Deus que estava dentro dela para levantar aquele exército que estava apagado, para levantar aquele povo que estava adormecido durante a opressão do inimigo. Aleluia. Mas naquele dia ia ser quebrado, naquele dia ia ser liberto, ia ser transformado a cidade de Israel. Aleluia. E no meio dessa conversa com Baraque, ela profetizou algo do céu. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 8, ela profetizou: se fores comigo, eu irei. Aleluia. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela disse: certamente irei contigo. Porém, não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com ele para a guerra. Aleluia. Glória a Deus. Olha como é que Deus estava dentro dela. Ela foi para a guerra, mas ela não guerreou. Ela estava ali só para encorajá-lo, para profetizar. Você consegue. Você é um guerreiro. Ela estava ali para motivar a você se levantar, pegar a espada e lutar contra a guerra. Essa mulher, ela estava ali como boca dos céus, profeta, para animar a tua fé. Às vezes você está morto no meio do caminho. O que é estar morto no meio do caminho? Aleluia. Aparentemente a gente não enxerga, mas na vida espiritual, você abrindo seus olhos espiritual, você está dormindo na fé, você está dormindo, não está vendo o que está acontecendo ao teu redor. Aparentemente eu acordo, tomo meu café, levo as crianças para a escola, chego, normal o dia a dia, mas na vida espiritual ainda continua as guerras, ainda continua, o Senhor está voltando. Então acorda, exército, acorda, igreja, o Senhor está voltando. Na vida espiritual ainda é guerra, muitos estão adormecidos, e Débora se levantou como boca de Deus. Acorda, levanta, vai guerrear. Baraque, tu é o servo, levanta este povo e vai. Aleluia. Deus vai levantar pessoas para te encorajar na fé. Muitas vezes você está desanimado de vir para a casa do Senhor, de adorar ao nosso Deus, de seguir ao rumo dos céus, de abandonar os nossos pecados, porque todos os dias nós temos que se perdoar, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós temos que renovar, pedir perdão, se preparar para subir no céu, para estar preparado na vida espiritual, para acordarmos, aleluia, para não estar como esse povo estava oprimido, por 20 anos oprimido, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a vitória foi pela mão de uma mulher, e nem foi por Débora. Débora só foi o canal de fé. Débora só foi o canal de impulsar a tua vida, de empurrar você para Cristo, te chamar para Cristo, não te arrastar para o pecado, não. Era para te encorajar, de trazer vitória para a tua vida, libertação e força. Glória a Deus, aleluia. Trazer coragem, expulsa esse medo da tua vida. Glória a Deus e aleluia, Jesus. Pois ali no meio dessa conversa, ela profetizou. A palavra do Senhor foi profetizada, já estava lançada. Então eles foram para a guerra, aleluia. E Císera, o inimigo, estava lá com aqueles carros se aparecendo. Estava lá se aparecendo com aqueles carros. Aleluia. Como o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalo. Císera estava com 900 carros, podia ser de ferro, de ouro, o que for. Mas o Senhor derrotou aqueles ferros, o Senhor derrotou. E sabe o que aconteceu? Ele confiou até demais naqueles carros dele, ele confiou no material até demais, que ele fugiu, foi de a pé. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Aqui é a palavra do Senhor, é em Juízes, no capítulo 4. Aleluia. Quem não conhece essa palavra, vai conhecer agora, que o Senhor vai entrar nos seus corações e vai te dar o entendimento. Aleluia. Pois ele fugiu de a pé. Isso acontece com as pessoas que confiam demais em pessoas erradas. Isso acontece quando a gente confia demais nas coisas materiais. Você já pensou a gente pegar, eu vou cuidar. De tanto você cuidar, não no outro sentido. Você cuida demais, não vira um ciúme que acaba desfalecendo. Mas eu cuidei tanto, por isso. Você focou demais, esqueceu, desfaleceu. Aleluia. Temos que vigiar no que a gente se apegamos demais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. No versículo 13. E Cícera era um homem inimigo. Convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. E todo o povo que estava com ele, da cidade de Erosete, aleluia, até o ribeiro de Quizon, aleluia. Quando a palavra fala disso, foi a comunidade inteira, aleluia. Pode vir Peixoto, Guaratã, e vem tudo aqui para o Matupá. E agora, o que a gente vai fazer? Matupá pequenininho, Guaratã, Peixoto, aí entra para brigar com nós. E agora? Quem que a gente vai convocar? Aleluia. Chama Deus. Se prepare para a guerra. Aleluia. São exemplos simples para vocês entenderem. A comunidade era grande. Jogou lá com os carros de ferro. Aleluia. Mas ele fugiu de a pé. Porque enquanto Débora e Baraque e o povo de Deus estava lutando com espada a fio, estava lutando, e aqueles carros foi destruído, e ele ficou amedrontado. Como que em 20 anos eu oprimi esse povo, e esse povo acordou? Eu vou fugir de a pé, porque nem os meus carros de ferro estão amedrontando. Quando o Senhor está na guerra, pode vir carro, pode vir o que for, que o Senhor lhe derrota, glórias a Deus, aleluia. Tenha coragem de enfrentar o teu inimigo, porque o Senhor está contigo, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera a tua mão. Aleluia, levanta-te. Hoje o Senhor te deu o teu inimigo em tuas mãos. Aleluia. O teu inimigo está fofocando a tua vida. O teu inimigo está com inveja da tua vida. Aleluia. Mas não tenha medo do teu inimigo. Encoraja, enfrenta. Coloca ele debaixo dos teus joelhos. Que hoje o Senhor coloca ele em tuas mãos. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que a língua, ela é perigosa. Aleluia. Quando a gente usa para matar, a gente mata. E quando a gente usa para abençoar, ela vira bênção na tua vida. Glórias a Deus. Então você usa esse instrumento para abençoar a tua vida. Coloca o teu inimigo debaixo dos teus joelhos, que o Senhor te dará a vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O versículo 15. O Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu de a pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é o seu carro que vai te salvar. Não é o carro blindado que vai salvar de uma bala perdida. Ramando que larabacé. Aleluia. Não é o teu ouro que vai te salvar. Aleluia. Da pobreza. Glória a Deus.
Não é o teu dinheiro que vai te fazer você melhor que o outro. Aleluia! Pois Cícera confiou demais no teu carro, que ele fugiu de a pé, porque ele não pegou um cavalo, um carro e saiu correndo. Aleluia! Não, ele fugiu de a pé, porque viu que o exército era forte, porque Deus estava com eles naquele lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Jesus! No versículo 17, porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber. Aleluia, glória a Deus. Lembra dos inimigos da tribo de Jabim, rei de Azor, a casa de Éber, Queneu, aleluia. O capitão, que era Cícera, aleluia. Tudo eles estavam em paz com Jael. Jael era só uma mulher de um cavaleiro que lutava nas guerras. Era simples, era uma mulher normal. Ela construía tendas, ela pegava aquela estaca, aleluia, estaca, aquele prego, pegava o martelo e batia para poder fazer aquelas tendas. Não eram os homens que faziam aquelas barracas, eram as mulheres. Ela tinha habilidade de usar o martelo. Ela tinha habilidade de usar aquelas estacas. Ela tinha o poder de um homem hoje, braçal, que trabalha forte no caminho, aleluia. E quantos homens estavam trabalhando na guerra? O seu esposo trabalhava na guerra. O homem chamado Éber. Era uma mulher normal, Jael. Uma mulher normal que trabalhava na tenda, que cuidava dos filhos. Aleluia, um dia normal. Mas a profecia lá atrás, aleluia, a guerra acontecendo e a profecia já estava lançada. A vitória será de uma mulher. Aleluia, Ramanda Gassui, Ramandai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, então Deus usou Jael. Aleluia, porque foi lançada a promessa. A profecia, quando vem do céu, ela cumpre. Ela cumpre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, Cícera, como ele estava em paz com Jael, não tinha problema nenhum. Então, eu vou me esconder na casa de Jael. Eu vou me esconder aqui, porque a guerra está acontecendo e eu preciso fugir da morte. Eu preciso fugir. Aleluia. Então Cícera fugiu e escondeu dentro da casa de Jael. Mas não imaginava o que ia acontecer. Ramando Irabacé, aleluia. Glória a Deus. Como ele era um homem, aleluia, grande na sociedade, que tinha respeito, capitão do exército, o povo temia, tinha medo, aleluia. Ele vinha com aquelas coisas dele, fazia aqueles barulhos, aqueles carros, aqueles poder, aleluia. Poder material que nem conseguiu, aleluia, proteger ele, que ele fugiu de a pé. Mas ele era respeitado, sendo um inimigo, mas ele era respeitado. Eu vou fugir para a casa dela. Então Jael foi uma mulher sábia, como ele é respeitado, eu vou tratar meu inimigo como um rei. Ele pediu água para ela. Me dê água. Ela, não, eu vou te dar um leite. Aleluia. Está escrito aqui na palavra do Senhor. Eu vou te dar, bebe um pouco de leite. E durma. Cubra nessa coberta. E fique aí na tenda. Aleluia. E ele diz para ela, não conta para ninguém. Não conta para ninguém que eu estou aqui. Se alguém disser, fulano está aqui, não diga que não. Tá bom, beba teu leite e dorme. Cubra na coberta. Fica aí. Arabaçuiricandarabaias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Versículo 19. Dá-me, peço-te beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. E cobriu
E ele disse, ponte a porta. Aleluia. Se alguém te perguntar, aqui alguém? Responda que não. Ramando que labacei. Então Jael, mulher de Ebé, tomou uma estaca da tenda. Aleluia, Jesus. E lançou a mão no martelo. E foi mansamente e lhe cravou a estaca na fonte. Aleluia. Olha a estratégia que o Senhor deu para essa mulher. Glória a Deus. Aleluia. Tenha coragem de enfrentar o teu inimigo. Afasta-se do medo. Aleluia. Aleluia. Pois ela honrou aquele inimigo. Pois ela tratou como um rei. Aleluia. Mas o Senhor deu estratégia para ela fazer isso. E matou ele sem precisar gritar. Sem precisar correr, foi na estratégia, na sabedoria do céu, porque havia uma palavra, porque havia uma promessa e teve que cumprir. Débora profetizou, a vitória não será tua, Baraque, por ter medo. Você teve medo de lutar, tu está indo para essa guerra, mas você está com medo, mas a vitória não será tua, porque está com medo. Mesmo você tendo coragem de vir lutar na guerra, a vitória não será tua, a vitória será de uma mulher. Foi profetizado e foi confirmado. Aleluia, no versículo 21. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E foi mansamente de um martelo, e foi mansamente e cravou a estaca na fonte. Aleluia. Enquanto ele estava carregando um profundo sono. Aleluia. Cobre, fica deitado aí, bebe o teu leite, durma. Aleluia, glória a Deus. E Deus deu estratégia para ela. Aramando querabacei. Aleluia. Um profundo sono e já cansado e morreu. Aleluia, Jesus. E lá vem Baraque, todo honrado. Eu estou com coragem, eu vou vencer o meu inimigo, eu vou matar o meu inimigo. Mas o Senhor já tinha profetizado que a vitória não seria dele, por ele ter medo, por ele se esconder. A falha foi dele. Ele guerreou? Foi. Ele obedeceu? Foi. Mas ele não recebeu a recompensa, porque ele estava com medo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente, mas Senhor, eu obedeci, eu preguei, eu fiz o melhor, por que eu não recebi minha bênção? Aleluia, Jesus. Por que eu não recebi minha bênção? Eu estou fazendo tudo certinho. Onde que eu pequei? Aonde que eu errei, Senhor? Me perdoa. Aleluia, eu estou obedecendo, eu estou guerreando, por que a vitória não foi minha? Aleluia, a gente não entende. Porque os mistérios do Senhor, aleluia, foi profetizado que a vitória seria daquela mulher. Aleluia. Por que Baraque não entendeu neste momento que Débora profetizou para ele? Porque ele não entendeu. Ele estava dormindo, ele estava adormecido. Eu falo adormecido é na vida espiritual. Ele estava lá no meio do guerreiro, lá dos exércitos, escondido, com medo de Cícera. Com medo daqueles carros barulhentos que faziam amedrontar, que oprimiam 20 anos aquele povo. Aleluia. Aí quando ele lembrou, aleluia, está aqui o teu inimigo, vem cá. Venha. Já lhe saiu ao encontro e disse, vem e mostrar-te-ei homem que te busca. Olha como era que ele está. E veio ela, e eis que Cícera jazia morto. E a estaca na fonte. E assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim. Aleluia. Rejeitou a tribo de Jadim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão do Senhor de Israel a lutar. Aleluia. Naquele momento que o capitão morreu, o Cícera, o valentão, o poderoso dos carros de ferro, quando ele morreu, aleluia, a guerra continuou. Jabim morreu, o rei de Canaã, e foi morrendo todos
todos e todos que oprimiam 20 anos o povo de Israel, Deus foi guerreando, aquele povo teve coragem, foi um por um, foi inimigo por inimigo morto. Glórias a Deus e aleluia. Por causa de uma palavra, coragem, afasta-se do teu medo e enfrenta o teu inimigo. Tenha coragem, tenha coragem. Glórias a Deus e aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. No versículo 7 do capítulo 5, cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que Débora, me levantei. Débora falando, eu me levantei por mãe de Israel. Eu me levantei. Meu coração é para os legisladores. Aleluia. No versículo 11, onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram água, ali falai da justiça do Senhor. Mais uma das profecias. Ela lançou a profecia sobre o ar e falou, aonde vocês passarem, juízes, reis, governadores, abram a tua boca e falam o que aconteceu. Aleluia. Aonde vocês passarem, entre os lugares, ali falai da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias de Israel. Aleluia. Então o povo do Senhor destaca as portas. Glória a Deus. Desperta, desperta. Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico e levanta-te. Baraque, e leva presos teus prisioneiros. Tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magnatos entre os povos que ficou de resto. Fez-me, Senhor, dominar sobre os valentes. Aleluia. Olha a vitória de Débora. Ela adorou o Senhor e ainda convocou para que todo o povo que tinha poder, os juízes, os governadores profetizavam o que tinha acontecido. Fala o que tem acontecido. Fala o que Deus fez. Aleluia. Glórias a Deus. E ela nunca se exaltou. Ela disse que eu me levantei por mãe de Israel. O que significa ser mãe? Conselhadora, protetora, ativadora, incentivadora, incentivar, animar a pessoa, aconselhar a pessoa. Olha o que significa ser mãe. Aleluia, glória a Deus. Ela se levantou como mãe de Israel. Acorda, acorda, vamos para a guerra. Vamos enfrentar os inimigos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber e Queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Aleluia. A honra foi, aleluia, para Jael. O nome dela ficou na lista. Uma mulher simples. Aleluia, pouco falada. Aleluia. A gente viu essa história toda. Débora. Ela só foi uma mãe, uma conselheira, uma profetisa para animar aquele povo. Uma boca de Deus. Mas a honra foi para quem? Para Jael. Ela ficou honrada, escrita na Bíblia. A honra foi para essa mulher. Bendita seja ela. Porque Deus deu a estratégia para ela matar o inimigo. O coração do inimigo. No versículo 31. E assim o Senhor pereceram todos os teus inimigos. Porém os que o amam sejam todos sol quando sai da sua força. Aleluia. E sossegou a terra por 40 anos. Aleluia, Jesus. Por 20 anos eles sofreram, oprimidos violentamente. Aleluia, violentamente por seus inimigos. E quando teve coragem de lutar, aleluia, vencer os inimigos e a terra descansou por 40 anos. Em adoração a Deus, em gratidão a Deus,
em louvor ao Deus vivo. Aleluia. Sabe o que a gente aprende com Débora? Aleluia. Todos, quem for ler a Bíblia do Senhor, a Bíblia, todas as palavras vai dizer Israel. E quando a palavra do Senhor fala Israel, ele está falando com o povo de Deus. O povo de Deus, nós, seres humanos, nós, igrejas, aleluia. Quando ele fala, Israel está chorando, Israel está em guerra, é a igreja do Senhor, aleluia. É nós, seres humanos, devemos estar atentos ao que estamos buscando. Porque Israel só confiava quando tinha alguém. Então Deus levantou Débora, vai lá e escuta Débora. E Débora gritou, o povo acordou. Aleluia. Estava adormecido. Aleluia. Muitas vezes a gente está acostumado a ouvir alguém por nós. Aleluia. Mas nós temos os nossos joelhos, a nossa boca e vamos clamar ao Rei. Aleluia. Se preparar para a guerra. Porque a guerra não acabou. A guerra não acabou. Tem guerra que acaba. Tem guerra que já vem. A guerra acabou e vem a vitória. Glória a Deus, como aconteceu. 40 anos em paz, em sossego. Aleluia. Mas tem guerra que não acaba. Todo tempo sofrimento, todo tempo luta. Essa luta nunca acaba. Essa luta não sei o quê. Mas haverá. Eu profetizo agora na vida de vocês. Levante a mão aí agora. Haverá paz sobre a guerra. Haverá paz sobre o deserto. Haverá milagre, haverá prosperidade no meio da guerra. Muitas vezes a guerra não acaba, mas a bênção haverá. A fome não haverá. Vai ter comida, vai ter prosperidade no meio da guerra. No meio da dor vai ter cura. No meio da tristeza vai ter alegria. Aleluia. A luta muitas vezes nunca acaba, mas haverá milagre no meio delas. Glória a Deus. Haverá coragem para enfrentar o nosso inimigo. Aleluia. Afaste-se do medo. Tenha coragem, enfrenta o teu inimigo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para terminar, eu quero ler. Aleluia. Umas anotações aqui. Glória a Deus. É um resumo da palavra do Senhor, na verdade, né? Glória a Deus. Mas para deixar a mente nossa mais fresca. O que que acabamos de falar tudo aqui. Glória a Deus. Para nós terminar e orar. Aleluia. O que nós aprendemos com Débora. Aleluia. Débora foi uma das mulheres de várias da Bíblia. Aleluia. Profeta do Velho Testamento, né? Glória a Deus. Ela liderou Israel por anos. E é a única juíza mencionada na Bíblia. Glória a Deus. O Senhor menciona muitas mulheres. A mulher virtuosa, a mulher valorosa, a mulher que ungiu os pés de Deus. Mas a única mencionada como juíza, como líder. Porque eu acabei de dizer, quando a palavra do Senhor fala que as mulheres eram só honradas por ter filhos na época. Então ela foi a única que o Senhor levantou como boca de Deus, como juíza, como a legisladora, como para lutar no meio da guerra como homem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Era uma mulher muito sábia. Glória a Deus. Ela não era emocionada. Vamos lutar, vamos matar o inimigo. Ela era sábia. Ela pegou o aleluia, e pegou o Baraque, que era o líder da guerra, do exército. Só incentivou ele. Vamos para a guerra. Glória a Deus. Ela era sábia. Sentava debaixo de um lugar cheio de palmeiras para resolver as disputas e questões do povo de Israel. Aleluia. Além de profeta, ela foi ainda juíza, estrategista militar, poeta e cantora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ela ainda adorava o Senhor. Ela era poeta e cantora. Glória a Deus. O significado do nome de Débora, em hebraico, quer dizer abelha. Aleluia. O que quer dizer abelha?
mulher trabalhadora, esforçada, organizada. Aleluia. Glória a Deus. Débora deu ordem vinda de Deus. Glória a Deus. Ao comandante Baraque. Ele era um comandante, mas no momento ele estava fraco. Então Deus usou a boca de Débora. Aleluia. Para marchar contra os cananeus. Mas ele disse que só iria com ela. Aleluia. E o que ela falou? Ela marchou com Baraque para a batalha e profetizou que a glória pela vitória não seria dela, não seria dele, e sim de uma outra mulher. Glória a Deus. E tudo acabou confirmado quando Jael, esposa de um líder hebreu. Aleluia. Acabamos de ler que o nome dele é Heber. Aleluia. Glória a Deus. Matou a Cícera, o capitão do exército inimigo. Depois dessa batalha vencida por Débora, Israel ficou em paz por 40 anos. Glória a Deus. Um resumo todo que a gente acabou de pregar. Glória a Deus. O que nós aprendemos com Débora? Aleluia. Coragem, obediência e fé. Aleluia. Tenha coragem. E o tema que o Senhor me deu. Afasta-se do medo. E tenha coragem de enfrentar o teu inimigo. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos cada dia mais se esforçar, né? Aleluia. Glória a Deus. Sabemos que nosso corpo humano é frágil. Preocupamos, lamentamos. Mas a palavra do Senhor está aqui, ó. Para dar chicote em nós, para dar obediência, para dar conselho, para dar refrigério, para dar amor, para dar carinho. Tudo está aqui. Então, nosso corpo é frágil mesmo. Mas tenha coragem, tenha fé. Coloque a mente, aleluia, no lugar que o Senhor vai nos ajudar. Aleluia, glórias a Deus. Eu queria que os irmãos ficassem em pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se pudesse vir aqui na frente, eu vou orar por todo mundo aqui na frente. Glória a Deus, eu vou louvar um louvor. Glória a Jesus. No celular, coloca aqui, pastor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Demorando. É GDB 12, né? Agora foi. Aleluia.
porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e vejo que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que os pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Aleluia, Jesus! Aleluia! Tu és grande, Deus! Pois tu olhas o vento e diz, filho, isso é treinamento. Tu fez o bravo mar e diz, filho, isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Jesus! Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu foi pelos espirituais. Um exército inimigo ele viu além daquela dor, mas me fez além dessa situação. Sei que nunca me abandonou. Eu sei que nunca me abandonou. Eu sei que nunca Deus te abandonou. Eu sei que Deus nunca te abandonou. Faz me enxergar além dessa dor. Eu sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz me ver além dessa dor. Acaso pode mamãe se esquecer do filho que mama, de forma que não se compadeça com o filho de seu ventre? Mas ainda que essa venha se esquecer, eu todavia nunca te esquecerei. Mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. E os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Glória a Deus, eu sei que o Senhor pensa por você. Levanta suas mãos para declarar: sei que nunca me abandonou. Aleluia! Eu sei que o Senhor nunca te abandonou. Ele está na guerra contigo. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece o teu coração. Pois Ele te curará. Pois Ele te libertará. Ele te encorajará sobre essa guerra. Ele nunca te abandonou. Aleluia!
Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém quis vir aqui na frente para orar? Aleluia. Então levanta a tua mão. Quem quiser vir de mim. Aleluia. Eu vou orar e vou passar para o pastor. O pastor termina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem quiser vir, pode vir na frente. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar por todo mundo junto assim. Aleluia. Glória a Deus. E terminar a nossa participação. Glórias a Deus. Quem quer aceitar Jesus, já vem aqui, ajoelha. Não tenha vergonha que o Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é contigo. Ele te ama. Aleluia. Ele te ama, Ele te protege. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, abençoa, Pai, as nossas vidas nessa noite. Pai, essa oportunidade de estar aqui. Pai, no dia, Senhor, escolhido do Senhor, Pai. Abençoa essas mulheres, estes homens que estão aqui, Pai. Essas crianças, essas famílias, Senhor. Livra do inimigo oprimor, Senhor. Livra do inimigo atentador, Senhor. Livra, meu Pai, das invejas, do perseguidor, da macumba, da bruxaria. Vai queimando, o sangue de Jesus tem poder. Liberta, cura, transforma. Aquele que está sentindo dor, vai curando agora. Vai curando, Pai, toda enfermidade escondida, aonde o médico desenganou, aonde o médico ainda não descobriu. O Senhor cura, o Senhor vê, o Senhor passa o teu sangue carmesim. Cura e transforma, Pai. Liberta essa alma, cura esse coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos liberta, nos abençoa e dá vitória para este povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vou passar para o pastor agora. Aleluia, já. Glória a Deus, eu quero parabenizar todas as mulheres, aleluia, pelo nosso dia maravilhoso, né? Aleluia. Glória a Deus. A gente comemora como um dia bom, né? Mas pesquisando foi um dia muito trágico, né? Muitas mulheres morreram, aleluia. E tudo atualizou, né? Porque na palavra do Senhor as mulheres significava algo. E Deus mudou essa situação. E quando no mundo aconteceu um ato, colocaram um feriado para a gente relembrar esse ato e tudo mudou. Hoje a mulher pode estar onde ela quiser estar. Basta sonhar, lutar e trabalhar e vencer. Glórias a Deus. Que Deus abençoe cada um, amém? Nós terminamos o culto, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos.